Fala galera, beleza? A gente vai. Que saco, Nossa, toda hora eu tá esqueço. presente. Tem que me apresentar. Falo do Fernando. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Araújo da equipe Midor Brasil. A gente vai falar hoje sobre um assunto que está super em alta, que é o ataque mundial que sequestrou os dados das pessoas e estava cobrando dinheiro para que esses dados fossem resgatados. É o tal do WannaCry. O Fernando, tudo bem, Fernando? Tudo bom, Rafael? Fernando é gestor de segurança da informação, ele vai dar umas dicas super preciosas aqui pra gente de como se prevenir desse ataque, o que é o WannaCry. Fernando, queria uma ajuda de você para entender o que é esse tal de WannaCry. Rafael, primeiramente, obrigado pelo convite. O WannaCry nada mais é do que um malware avançado, né? Esse é um malware avançado, denominado ransomware, que ele faz o quê? Ele codifica os dados do usuário final e solicita um resgate para que o usuário obtenha novamente os dados, acesso aos dados dele. Essa denominação é ransomware, como eu falei, só que a disseminação foi muito grande por causa que foi uma combinação de dois malwares. Esse malware ransomware com o malware worm, que se propaga muito rapidamente. Isso já aconteceu outras vezes. O mais recente que nós tivemos foi o do Conficker, que ele era um malware avançado juntamente com outro worm que se propagava em todas as redes. O grande problema a divulgação deste ataque é que naquela época, em 2008, não tínhamos a questão da legislação europeia e americana exigindo que as empresas declarassem esse tipo de ataque ou esse tipo de vulnerabilidade. E aqui no Brasil a gente continua não tendo, mas como houve uma comoção mundial, todo mundo acabou se ajudando e trabalhando em conjunto para poder conter esse malware. Então, basicamente, está dizendo para nós que esse tipo de ataque já aconteceu, ele só não foi amplamente divulgado porque não existia uma legislação para que as empresas divulgassem, as pessoas divulgassem esse tipo de ataque. Sim, foi igualmente aconteceu em 2008, uma vulnerabilidade do sistema operacional e com combinação de dois malwares, e aí gerou esse transtorno todo. Legal, Fernando. A gente queria uma dica sua também de como se prevenir para esse ataque. Queria começar falando sobre o usuário doméstico. Como o usuário doméstico, o cara que utiliza o computador para navegar na internet, fazer o trabalho da escola lá, ele pode se prevenir desse tipo de ataque? Legal. O usuário doméstico, ele tem alguns pontos importantes. Se eu tivesse a receita eu venderia e ficaria milionário, não teria todo esse problema que nós tivemos, tantas pessoas sendo afetadas, né, com esse malware. Mas a grande questão, algumas dicas que eu posso trazer para o usuário final é manter o seu software atualizado, com todos os patches atualizados, o seu sistema operacional ser a última versão, deixar o Windows XP de lado e fazer a sua migração para o Windows 10, para as soluções que têm o suporte total do fabricante. Outro ponto extremamente importante é que ele não utilize software pirata, porque isso daí não dá garantia nenhuma. Se a gente tem algum problema desse tipo, não tem como quem responsabilizar, não tem o que buscar, você não tem direito algum de suporte, nada disso. E uma outra questão que é importante a gente trazer é o usuário doméstico ter um software de antivírus ou um endpoint protection para proteger ele, né? Atualizado, se for pago, melhor. Tem grandes empresas com grandes softwares de proteção, mas tem alguns que são free. Se ele for bem avaliado, não tem problema, ele vai te ajudar nessa crise. Mas eu acho que esses 3 pontos são importantes. E pensando no comportamento do usuário doméstico, é ele não utilizar, acessar software, sites maliciosos que contenham linguagem sexual explícita, ou itens, ou baixar arquivos, ou softwares de origem desconhecida, sites de bate-papo que tem muitas fotos, essas coisas é legal ele evitar. Fernando, bacana. Eu vi que você falou um pouquinho sobre o usuário Windows, que é manter o software atualizado, e aquele cara que utiliza o Linux, aquele cara que utiliza o iOS. Ele está protegido desse tipo de ataque? Deste ataque em específico ele estava protegido, porque era uma vulnerabilidade do sistema operacional Windows, né? Mas isso não garante que ele vai estar seguro. Utilizar o Linux, ou iOS, ou Windows, não é uma bandeira de quem que é melhor ou quem que é pior. A questão é de qual é a maioria dos alvos que eu tenho disponível.
Então, se eu tenho uma maioria das pessoas utilizando o Windows, para o atacante ele quer a maioria, então ele sempre vai buscar a maioria. Se todo mundo for Linux, com certeza ele vai atuar no Linux. Lógico, o Linux ele tem muitos controles, as pessoas que configuram o Linux possuem grande conhecimento, então eles conseguem proteger melhor. E o iOS é um pouco mais fechado, tem alguns outros controles. Então essas coisas ajudam um pouco também, mas eu prefiro ter um Windows bem configurado do que um Linux mal configurado. Legal, Então, que isso derruba um grande paradigma aí, né, de que o cara que utiliza o Linux lá ele está protegido. Na verdade, você está explicando pra gente que talvez não. E as empresas? A gente viu que várias empresas tiveram lucro, como eu posso dizer, prejuízos, né, milionários, porque dados sensíveis, dados importantes das empresas foram encriptografados, foram sequestrados por esses hackers. O que as empresas precisam fazer para se proteger? esse daí, se eu tivesse a fórmula mágica, eu estaria milionário, tá, pessoal? Mas a questão é, a proteção da sua empresa, ela tem que ser baseada em zonas defensivas, ou seja, camadas. Né? Você tem que ter várias camadas de proteção, processos, tecnologias, pessoas, etc. Algumas dicas para esse tipo de ataque: ter um processo de gestão de patches funcional, ter um processo de gestão de vulnerabilidades, ter os seus softwares de proteção de perímetro atualizados, como antivírus, filtro de conteúdo, anti-spam, com as vacinas atualizadas. Pensando em ferramenta, você ter software, isso é a parte higiênica, tá? Isso é o básico do básico que as pessoas precisam ter dentro da empresa. É a lição de casa que o cara tem que fazer. Casa. Mas tem uma outra questão que é, como eu posso agregar nessa parte inteligência? E aí ter soluções baseadas que façam análise de comportamento, ou seja, elas verificam se existe um comportamento anômalo na sua rede ou no seu desktop, e ela gera uma vacina caseira que consegue jogar isso em quarentena ou bloquear até o fabricante te dar uma resposta oficial se aquilo realmente é um ataque. Então a gente consegue já agregar isso baseado em comportamento. Esse daí é um pouco de inteligência que a gente tem. E aí o que eu trago que é o item pessoas. O item pessoas também tem que ser visto, a conscientização digital tem que ser presente dentro da empresa. O usuário final ele tem que saber qual que é o procedimento que ele tem que efetuar no momento de crise ou quando existe uma situação anômala ao convencional. Então ele está lá no dia a dia dele, ele review uma tela, o que ele faz, ele precisa saber quem procurar, o que fazer para que isso não se propague dentro da empresa. Acidentes acontecem, com certeza vai acontecer dentro das empresas e a gente vai ter que saber conduzir isso. E aí as pessoas falam assim, poxa, novamente o usuário é o elo, a pessoa é o elo mais fraco. Eu falo não, o usuário, a pessoa é o elo mais importante. Então, uma boa comunicação da equipe de segurança da informação com os usuários, né, com os colaboradores da empresa é totalmente essencial, fora a gestão das ferramentas, pelo que você explicou aqui pra gente. A gestão efetiva das ferramentas, porque a maioria das empresas que sofreram esse tipo de ataque, com certeza, se você bastasse um checklist, eles colocariam lá, tenho gestão de vulnerabilidades, tenho gestão de patches, tenho softwares de proteção de perímetro, tenho endpoints atualizados, eles colocariam isso. A minha pergunta é, temos a gestão efetiva dessas ferramentas, destes processos? Eu estou utilizando o máximo daquela ferramenta? Estou utilizando todas as features disponíveis pelo fabricante? Estou utilizando do jeito que ele pediu para utilizar, do jeito que ele me orientou para utilizar? Eu tenho gente olhando as ferramentas? O processo, eu olho a efetividade do processo? É essa pergunta que o gestor de segurança da informação, o dono da empresa, as pessoas de TI têm que ir para casa fazendo esse tipo de reflexão. Eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou utilizando o melhor das minhas ferramentas? Se você aí de casa se for um profissional de segurança da informação, for um profissional de tecnologia da informação e tiver consciência que está fazendo o seu melhor, com certeza você vai se tornar um alvo bem mais difícil para o atacante. Bacana, Fernando. Tem mais alguma dica para dar para os nossos seguidores para se proteger desse tipo de ataque? Para o cara de TI aí também chegar lá no seu chefe e falar assim, olha, cara, você pode seguir esses passos aqui, essas dicas que o Fernando está dando. Tem uma questão cultural, cada empresa tem a sua cultura, o seu tipo de investimento, o seu core business. E aí a gente tem que respeitar todo esse momento das empresas. Mas uma das grandes coisas que eu queria contribuir é que
que um dos itens que o WannaCry trouxe foi pagamento em Bitcoin, né? E as pessoas começaram a colocar o Bitcoin como vilão, como uma ferramenta de hacker, essas coisas, de obtenção de dinheiro dos hackers, tudo. Gente, o Bitcoin não é o vilão, né? E aí, mas isso daí fica para um próximo papo, e aí a gente vai poder conversar um pouquinho melhor sobre isso. Bacana, galera. Então é isso. Vamos seguir as dicas, né? Ter uma boa gestão das ferramentas de segurança da informação na sua empresa. Você que é usuário doméstico, ter lá as camadas de proteção que o Fernando falou, não utilizar software pirata, ter um sistema de antivírus bom, né? E manter o seu sistema operacional atualizado. Seguindo essas dicas, a gente vai estar seguro. Não, a gente vai se tornar um alvo mais difícil. Bacana, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Pessoal, curte, compartilha. É isso aí. Um abraço. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. E o Baidu? Não, tô brincando.